Hoje nós vamos falar sobre a quinta carta à igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1, João escreve a igreja em Sardes. Diz assim a palavra do Senhor: E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti nesta hora e pedimos a Tua orientação, a Tua condução através desta palavra, Pai. Que o Senhor me use nesta noite para trazer o alimento à Tua igreja, e que nossas mentes estejam abertas para compreender as verdades ensinadas neste texto da Tua palavra. Assim te peço, assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja em Sardes, ela se confunde um pouco com a história da própria cidade. A cidade de Sardes, ela era uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. Uma cidade magnífica, principalmente por sua localização. A cidade de Sardes estava situada nos altos de uma colina, com muitos muros e bem fortificada. Ela sentia-se imbatível e inexpugnável. Os seus soldados e habitantes, eles pensavam que jamais eles cairiam nas mãos dos seus inimigos, né? Por isso eles eram orgulhosos, eles eram arrogantes e também autoconfiantes. Quando a pessoa se sente muito dona de si, muito protegida, se sente em um patamar superior a todas as demais pessoas, é óbvio que o sentimento que ocorre, que acontece, é esse sentimento de autoconfiança, é esse sentimento de orgulho, esse sentimento às vezes de arrogância até mesmo, né? Então essa cidade, devido todas essas vantagens que ela tinha, ela se considerava imbatível. Todavia, a história conta que o rei Ciro sitiou essa cidade por um período, e aquela cidade ficou muito tranquila, e ela descansou nessa tranquilidade, na sua arrogância, por achar que jamais aquele exército do rei Ciro da Pérsia conseguisse invadir. No entanto, aquele rei
descobriu um buraco naquela muralha. Ele descobriu um local onde os soldados começaram a entrar. E eles, adormecidos na sua autoconfiança, eles não atentaram, ou seja, eles não foram vigilantes. E quando eles se deram conta, eles estavam totalmente dominados pelo exército do rei Ciro. Então, essa é uma síntese do que era a cidade de Sardes. Uma cidade, como disse, em um lugar privilegiado, se achando muito protegida, uma cidade magnífica, com grandes vantagens comerciais também, e ela, infelizmente, ela é devastada, ela é destruída pelo exército do rei Ciro. Agora, conforme a história, a cidade de Sardes, ela foi dessa região a primeira a receber o Evangelho através do apóstolo João. E também ela foi a primeira a se desviar da fé cristã e cair também em uma ruína espiritual. Tá? O lugar hoje atualmente, a cidade de Sardes é uma ruína pobre, né? Uma ruína pobre no meio de grandes ruínas que lembram o seu tempo de esplendor. Interessante que essa cidade ela está a apenas 48 quilômetros da cidade de Tiatira. Lembram que a gente pregou? A cidade de Tiatira é uma cidade onde cresceu muito a heresia, onde a doutrina de Jezabel proliferava. A igreja foi sendo contaminada pela doutrina de Jezabel, e essa cidade de Sardes ficava a apenas 48 quilômetros. Então, com certeza, havia contato entre essas cidades. A gente vai agora, verso por verso, aprender um pouquinho o que esse texto nos ensina. O que a gente pode aprender com essa cidade? O que a gente pode aprender com esta carta de João à igreja de Sardes? Aí, capítulo 3, fique com a sua Bíblia aberta, no verso 1 diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, o remetente, por esse texto a gente percebe que o remetente da carta é nosso Senhor Jesus. João apenas escreve, né? Então ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, 7 é o número da perfeição. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, 7 representa a totalidade e a perfeição divina. Então, diante do trono de Deus, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus revelam a onisciência de Deus, tá? E nada escapa do olhar de Deus. Então, os 7 Espíritos, a plenitude, a totalidade, a onisciência de Deus, observa, nada passa desapercebido, tudo está muito claro diante do Espírito de Deus. E nós às vezes pensamos que podemos estar escondidos, nós às vezes pensamos que podemos viver uma vida que vai passar desapercebida aos olhos de Deus. Todavia, os olhos de Deus estão nos olhando, nada foge ao controle, nada foge aos olhos de Deus. E interessante que a gente percebe nas cartas é que Jesus ele atua de forma ativa e presente na igreja. Deus não é aquele que está lá sentado
aparentemente no seu trono, observando tudo. Não, Deus está lá, mas pela sua onisciência, Deus também está passeando. Em outras cartas a gente vê que aquele que passeia entre a igreja, aquele que passeia entre o seu povo. Então Deus está presente na vida da igreja, no controle da igreja. E também a Bíblia diz aqui que ele também tem as 7 estrelas, ou seja, as pessoas, estrela aqui fala também de mensageiros. Então as pessoas que estão na liderança dessas igrejas, elas não estão ali fazendo o que elas bem querem, elas não estão ali também passando distante do controle de Deus, não. Toda a liderança dessas 7 igrejas, a Bíblia diz aqui nesse texto que elas estavam no controle de Deus. Isso mostra que tudo, irmãos, está no controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Às vezes a gente se preocupa, né? Eu mesmo como pastor, às vezes eu me preocupo com tantas coisas, às vezes poucas pessoas, às vezes situações, condições e tantas outras coisas, mas nada foge do controle de Deus. Eu acho que a gente precisa buscar a Deus cada vez mais, nos entregar cada vez mais a esse controle de Deus, já que a igreja está sob o controle dele. A nossa liderança, por mais que ela erre, por mais que cometa coisas que a gente não concorde, mas nada foge ao controle de Deus. Tudo tem um tempo, tudo tem a hora. No tempo de Deus as coisas vão acontecer. No tempo de Deus tudo vai ser solucionado, tudo vai ser resolvido. A igreja, ela é do Senhor, a igreja não é de homens. Os homens podem querer ter dominação sobre a igreja, os homens podem querer ter dominação sobre as pessoas. Todavia, o Senhor é que é o dono da igreja, o Senhor é que é o dono de cada um de nós, tá? E aí, continuando, ainda no verso 1, ele diz assim: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece todas as obras, tudo que está acontecendo em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as congregações, está no controle, está no conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas. Antes da gente pedir alguma coisa ao Senhor, antes da gente pensar, Deus já conhece, Deus já sabe de todas essas coisas. Então, quando João escreveu essa carta à igreja de Sardes, a cidade de Sardes era uma cidade rica. Todavia, essa cidade ela era uma cidade totalmente degenerada, tá? Essa cidade era uma cidade onde predominava o pecado. Havia uma proliferação das coisas pecaminosas. Então, essa era o perfil da cidade quando essa carta chegou. E a carta é escrita a essa cidade justamente porque a igreja ela tornou-se como uma cidade, tá? Por quê? Porque a igreja, ao invés de influenciar, ela foi influenciada. A igreja, ao invés de ser sal, era como um sal sem sabor, era como uma candeia escondida. Ou seja, igreja, irmãos, ela é levantada pelo Senhor para influenciar e não para ser influenciada. Nós não podemos, como igreja, ser influenciados pelo mundo. Não, nós que precisamos influenciar o mundo, as normas, os padrões. Esses padrões e normas e valores, eles precisam ser, digamos assim,
digitados por nós, impregnados por nós como igreja. Nós não podemos ficar copiando os valores do mundo, porque os valores do mundo são valores carnais, são valores temporários, são valores terrenos, e tudo aquilo que é terreno, que é temporal, não perdura, não vai perseverar. E nós, como igreja, nós precisamos passar, influenciar e seguir a nossa caminhada, porque nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, a experiência dessa igreja, ela de Sardes, ela nos exorta a não vivermos uma religião baseada em glórias passadas. Por quê? Porque da mesma forma como aquela cidade, ela vivia as glórias do passado, da sua magnitude, da sua grandeza, da sua muralha protegida, em que os habitantes se sentiam imbatíveis, invencíveis. Da mesma forma, a igreja, ela absorveu essa característica da cidade, porque ela passou a também ser influenciada pela cidade. Nós vamos ver um pouco mais na frente, porque, veja só, Romanos 6,4. O que diz Romanos 6,4? Romanos 6,4 diz: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós como cristãos, nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos vivenciar um evangelho que nos molda cada vez mais um caráter cristão. Nós precisamos evidenciar um evangelho que a gente possa expressar cada vez mais uma vida santa, uma vida comprometida com Deus, uma vida de amor ao próximo, tá? Então, o que ocorre hoje nos nossos dias? Ocorre o seguinte: ocorre que hoje existe também uma multidão de crentes que pregam, que cantam, que até mesmo evangelizam. No entanto, essas pessoas que pregam, que cantam, que evangelizam, elas parecem vivos e ativos. Elas parecem que estão sendo cristãos ativos, operantes, mas segundo o conceito que Jesus fala nessa igreja, ele diz assim: tens nome de que vive, porém estás morto. Ou seja, parecem vivos. Aqueles cristãos da igreja de Sardes, eles pareciam que estavam vivos, eles pareciam que estavam agradando a Deus. Todavia, os olhos de Deus, como chama, penetrou no coração daquelas pessoas e observou as motivações do coração. Porque, irmãos, o que vale diante de Deus são as motivações do nosso coração. Às vezes a gente pode até ser um crente bem atuante, um crente bem ativo, às vezes a gente pode ser um crente bem participativo. Todavia, a motivação do nosso coração não é uma motivação para a glória de Deus, para exaltar o nome do Senhor, para trazer o nome do Senhor seja divulgado, difundido em meio à sociedade. Às vezes a gente procura a nossa própria glória, né? Então, pareciam vivos aqueles crentes, mas eles estavam, diz a Bíblia, mas eles estavam mortos. Ou seja, eles não eram crentes redimidos, crentes regenerados. Eles eram crentes ainda carnais, crentes que viviam a sua carnalidade,
estavam corrompidos pelo pecado. Interessante nessa igreja é que aqui a gente não vê nenhum tipo de heresia. Vocês lembram que as demais que a gente pregou, existia a doutrina de Baal, em outra a doutrina de Jezabel, e outras doutrinas aconteciam nessa igreja. Essa igreja não. Essa igreja você não percebe nenhum tipo de doutrina infiltrada nela. E outra coisa, em outras igrejas que a gente também já falou, a gente vê perseguições, pessoas que foram martirizadas, pessoas que morreram. Nessa igreja a gente não vê perseguição. Parece que está tudo calmo, parece que está tudo bem. No entanto, diante de Deus, essas pessoas, elas pareciam diante dos homens que estavam vivas, mas diante de Deus, ele diz que elas estavam mortas. Elas estavam mortas. Um certo pastor, muito preocupado com a sua igreja, a qual ele era responsável, vendo a mornidão daquela igreja, vendo o desânimo daquelas pessoas, ele anuncia uma decisão muito polêmica e que causou um grande impacto naquela igreja. Ele disse o seguinte: irmãos, no próximo domingo nós vamos fazer o sepultamento dessa igreja. No próximo domingo nós vamos sepultar essa igreja, porque eu percebo que essa igreja está morta, essa igreja não tem vida, essa igreja está dormindo. Então, eu vou fazer uma cerimônia de sepultamento dessa igreja. E no outro domingo, a igreja está lotada, né? Sabe como é? A gente gosta como dizem por aí, gosta do babado. E aí, todo mundo veio para a igreja. Até quem não vinha para a igreja resolveu vir, porque ouviu falar que o pastor ia fazer a cerimônia de sepultamento daquela igreja. E ele colocou o caixão e pregou um sermão. E aquele caixão ficou na frente do púlpito, e ao final do seu sermão ele disse: agora eu queria que todos fizessem uma fila e viessem se despedir desse corpo inerte, desse corpo que está morto aqui. E aí os irmãos começaram a vir um por um em fila, e quando eles baixavam, olhavam para o caixão, a maioria deles saíam chorando copiosamente, tristes, e ao final, quando veio todo mundo, eles foram, e todo mundo ficou sabendo que dentro daquele caixão tinha um espelho. E quando a pessoa chegava e se debruçava sobre o caixão e olhava, ela via a sua própria imagem. E ela, segundo conta, a história, aquela igreja passou por um grande reavivamento, porque as pessoas perceberam que elas precisavam voltar ao Senhor, precisavam buscar mais o Senhor, né? Eu tenho certeza que muitas igrejas estão precisando, na verdade, desse reavivamento. E essa igreja, a igreja de Sardes, era uma igreja que se encontrava desse jeito. A igreja, ela parecia viva, ela parecia cheia de vigor, mas aos olhos de Deus ela estava morta. A reputação da igreja era entre as pessoas. As pessoas elogiavam o comportamento daquela igreja, as pessoas elogiavam as ações daquela igreja, mas diante de Deus aquela igreja estava reprovada. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê, tá? A fama diante dos homens, irmãos, isso é muito importante a gente saber. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Às vezes, muitos de nós têm uma fama diante das pessoas, as pessoas admiram o nosso comportamento, elas admiram o nosso cristianismo, mas infelizmente diante de Deus que vê com os seus olhos como
tocha, que vê lá o mais profundo do nosso ser, o mais profundo da nossa alma. Deus está vendo que nós estamos parecendo que estamos vivos para os homens, mas diante dele nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Essa é a mensagem de Sardes. Era uma igreja que aparentava estar viva, era uma igreja que aparentava ter muito vigor, ação, atividade, era uma espiritualidade de aparência, de rótulos. Na verdade, o diabo ele nem precisou perseguir essa igreja. Na verdade, o diabo nem precisou infiltrar doutrinas heréticas no meio dessa igreja. O diabo nem precisou perseguir essa igreja. Por quê? Porque essa igreja estava morta. Quem que persegue o morto? Quem que infiltra doutrinas heréticas no meio de uma igreja morta? Adolf Bauer, ele diz que onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio. Irmãos, essa é uma realidade da igreja do século 21. Nós estamos morrendo pelo pecado e não estamos morrendo pelo martírio. Por quê? Porque muitos de nós parece que é vivo, tem aparência que é vivo. As pessoas olham e dizem assim: não, esse é cristão, esse é crente, esse é salvo. A nossa aparência diante dos homens, temos uma fama diante dos homens. Quantas igrejas hoje estão ali que são elogiadas diante da sociedade, igrejas reconhecidas, todavia diante de Deus estão mortas, terrivelmente mortas. Por quê? Porque Deus conhece a motivação do coração. Você está hoje aqui, você está hoje diante daquele que tem olhos como um toche de fogo. Eu e você não podemos fugir dessa realidade. Eu e você não podemos, a gente pode até enganar os homens, a gente pode até transparecer diante da sociedade um cristianismo que vivemos. A gente pode, mas diante de Deus, tudo é muito claro. Deus conhece o seu coração, o mais profundo da sua alma. Deus conhece o seu dia a dia. Deus conhece se você o busca em oração. Deus conhece se você o busca através da leitura da palavra. Deus conhece se você crucifica esse corpo através do jejum. Deus conhece se você anda em comunhão com Deus. Agora no verso 4, é interessante. O verso 4 ele diz o seguinte: lembra-te, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Em meio à chamada de atenção, em meio aos olhos do nosso Deus, que observava que a maioria daquela igreja estava morta pelo pecado, pela concupiscência da carne, pela concupiscência do mundo, pela soberba da vida, estavam mortos, mas também os olhos do Senhor perceberam que em meio àquela igreja havia uns poucos que não tinham se contaminado. Sabe, irmãos, em toda a igreja tem remanescente. Em todas as igrejas há pessoas que, mesmo em meio à frieza espiritual que essa igreja vive, existem pessoas que oram, que buscam a Deus. Mesmo em meio aos pecados que às vezes imperam no meio das igrejas, existe aquele que é santo, aquele que conserva a sua vida santa, aquele que conserva o nome do Senhor, aquele que busca Deus com sinceridade, aquele que vive uma vida de santidade, aquele que não tem fama, aquele que não é
não aparece para as pessoas, muito menos para a sociedade, mas é aquele que Deus conhece, é aquele que não é conhecido no mundo, mas é conhecido no céu. Existem os remanescentes. Aqui entre nós há muitos remanescentes. Eu creio que é através desses remanescentes que Deus encerra essa mensagem, tentando fazer com que esses remanescentes pudessem trabalhar, pudessem corrigir, pudessem orar, pudessem fazer com que aqueles que estavam mortos, eles pudessem ser reavivados. Sabe, eu falei para amanhã, a gente pede muito o avivamento. Senhor, derrama um avivamento. Mas eu confesso a vocês que a igreja do século XXI, ela está precisando de um reavivamento. E o reavivamento é muito mais do que um avivamento. E aí no verso 3, nós vamos ver a recomendação de Jesus, e com isso a gente vai encerrar. A recomendação de Jesus para esta igreja. Antes, no verso 2, ele diz assim, ser vigilante e confirma o restante daqueles que estavam para morrer. Ou seja, nessa igreja haviam pessoas que já tinham morrido. Nessa igreja haviam pessoas que estavam para morrer, estavam na UTI de Deus, mortalmente enfermas. Mas nessa igreja também existiam os remanescentes, aqueles que Jesus elogia lá, mas também tem insights, algumas pessoas que não contaminaram, sabe, irmãos, ainda nós encontramos, não são muitos, não são tantos, mas a gente ainda encontra jovens que ainda não se contaminaram com as ideologias deste mundo. A gente ainda encontra jovens que ainda, mesmo passando por faculdades, mesmo convivendo com pessoas que têm uma cabeça dominada por ideologias mundanas, mesmo assim, existem jovens, existem adolescentes que ainda não se renderam, que ainda não se contaminaram, que ainda não concordaram com o mundo, porque hoje a maioria, grande parte dos nossos jovens, adolescentes, por que não dizer adultos da igreja, estão concordando com aquilo com a inversão de valores lá de fora. Estão dizendo sim, é verdade, sim, isso pode, sim, Deus disse isso, mas não é bem assim que Deus diz, queridos. O que Deus diz, Ele não volta atrás. O que está na palavra de Deus não pode voltar atrás. O que é pecado. Existe, claro, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas o pecado que Deus determinou, o pecado que é pecado, e se as pessoas não se arrependerem, elas sofrerão o juízo de Deus. Não é eu, não é você. Nós não podemos mudar o Evangelho para que as pessoas se sintam bem entre nós. Nós não podemos mudar aquilo que a palavra estabelece, para que as pessoas venham e se sintam prazerosas entre nós. Não, o pecador tem de entrar nas nossas igrejas e se sentir incomodado com a palavra. Ele tem que sentir que aquilo está confrontando ele, que aquilo está de encontro àquilo que ele pensa, porque só assim ele vai mudar, só assim Deus vai conseguir entrar na sua vida e vai transformar a sua vida e vai perdoar os seus pecados, e ele se tornará uma nova pessoa. Só desta forma. Nós não podemos adequar a palavra à realidade das pessoas. Não. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu preciso crer no Evangelho. Eu preciso acreditar que o Evangelho é verdade, mesmo quando ele aponta para mim e diz que eu sou um pecador por eu estar cometendo algo que é contrário à sua palavra.
E o verso 3 diz assim: lembra-te, olha Jesus falando, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que é que você tem recebido e ouvido? Qual é a doutrina que você recebeu? Qual foi a palavra que te converteu? O que é que você tem aprendido? O que é que você tem ouvido? Lembra-te então disso. Lembra-te daquela palavra que te confrontou, aquela palavra que mostrou o quão pecador você era, o quão perdido você era. Lembra-te disso. Lembra novamente. Não te permite abrir exceções na sua vida. Não. Lembra-te do que tens ouvido. Lembra-te do que tens recebido. Jesus traz essa lembrança e nos traz esse despertamento. Ele diz também: guarda-o. Guarda. Lembra o que você ouviu. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que é imutável, ela não muda. A palavra não pode mudar. A palavra é para mim, a palavra é para você. A palavra não é diferente para as pessoas, a palavra é uma só. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear a palavra. E uma caiu no caminho, e outra caiu em meia raiz. Ou seja, a semente, a palavra é a mesma. O que muda são os corações das pessoas. Lembra-te dessa palavra. Lembra-te do que você foi ensinado. Lembra-te do que você aprendeu. Lembra disso. E ele diz: não só lembra, mas guarda. O salmista diz: guardei a tua palavra no coração, para que eu não pecasse contra ti. Nós precisamos não lembrar apenas da palavra, mas nós precisamos guardar a palavra, guardar no coração, receber essa palavra no coração, receber essa palavra como algo doce, como algo agradável. As pessoas hoje, elas não querem mais ouvir a palavra, elas não suportam mais passar 30 minutos ouvindo uma palavra. Tem de ter algo para amenizar, tem de ter algo para fazer com que essa palavra seja aceita. Não, lembra-te dela. Guarda esta palavra. E ele diz, por fim, lembra-te da palavra, guarda essa palavra e arrepende-te. Arrepende-te. Depois de você ouvir, depois de você receber, depois de você guardar, vem o arrependimento. Quando a gente guarda a palavra, quando essa palavra está guardada no nosso coração, nós nos tornamos permissíveis, nós nos tornamos sensíveis a essa mesma palavra. E todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos, vem sobre nós o arrependimento. E no fim ele diz: recebe, lembra, recebe, guarda, arrepende, porque senão virei sobre ti, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Lembra do que nós falamos no início sobre a cidade de Sardes? Eles não vigiaram, eles estavam muito soberbos, eles não perceberam quando o rei Sírio veio e penetrou na cidade e a destruiu. Por isso que a cidade parece muito com a igreja. E às vezes nós estamos assim. Nós não percebemos quando o inimigo está nos estreitando, está nos rodeando, esperando uma brecha, esperando uma oportunidade para entrar na nossa vida, para nos destruir. E ele diz: cuidado, se não vigiares, virei sobre ti, e
destruirei. A cidade de Sardes hoje já não existe mais. A igreja em Sardes hoje também não existe mais. Por quê? Porque eles não vigiaram, eles não perseveraram. Aqueles poucos que não se contaminaram, eu tenho certeza, estão hoje descansando nos braços do Senhor. Todavia, aqueles que não ouviram, aqueles que não atentaram para o recado de Deus, eles foram destruídos, assim como aquela cidade foi destruída. Meus irmãos, tenhamos cuidado. Vivemos um momento tão difícil, vivemos um momento tão complicado, em todas as áreas, em todas as esferas, politicamente, materialmente, espiritualmente. Nunca se pregou tanta palavra, nunca se passou tanto conhecimento. Todavia, as pessoas estão cada vez mais incrédulas, as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus. Tenhamos cuidado, vigiemos, como diz o Senhor a essa igreja, para que nós não permitamos que preste esse água na nossa vida e a gente seja destruído. O Senhor nos abençoe, e o Senhor guarde essa palavra no nosso coração, e que a gente possa perseverar em guardar essa palavra, mas principalmente em viver. Deus abençoe. Curva sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós oramos a Ti mais uma vez, agora agradecido pela Tua palavra. Acreditamos que a Tua palavra é a verdade, e acreditamos que nesta noite o Espírito do Senhor está aqui neste lugar. Ó Senhor, nós reconhecemos o quanto temos sido insignificantes, omissos muitas vezes, negligentes, mas nessa noite nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, que a palavra que recebemos um dia, ela possa ser revigorada em nossas vidas, que a salvação que alcancemos um dia, ela possa ser cada dia mais aumentada até o dia quando Tu voltares para nos levar. Assim, Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.